Olá! Antes de começares a escutar este sussurro, quero apenas fazer-te um convite. Se puderes, oferece-te verdadeiramente estes próximos minutos. Não como mais uma tarefa do teu dia, não como mais um conteúdo para consumir, mas como um pequeno encontro contigo. Talvez estejas a caminhar, ou talvez estejas sentada na natureza. Talvez estejas em casa, finalmente em silêncio. Ou talvez estejas simplesmente à procura de um lugar onde possas respirar um pouco mais fundo. Seja onde for, fico mesmo muito feliz por estares aqui. Respira profundamente, devagar e permite que a expiração seja um pouco mais longa do que a inspiração. Como se, sem esforço, o teu corpo começasse lentamente a perceber que durante os próximos minutos não precisas de estar atenta. E se este é o teu primeiro sussurro, quero dar-te as boas-vindas. O meu nome é Manuela Flora e sou hipnoterapeuta, clínica e transpessoal. E todas as semanas eu abro este espaço para caminharmos juntas um pouco mais para dentro. Não para encontrar respostas imediatas, nem para tentar mudar quem és, mas para criares um espaço seguro onde possas, pouco a pouco, escutar aquilo que o teu subconsciente talvez já saiba há muito tempo. Porque acredito profundamente que a transformação não acontece quando fazemos mais força. Acontece quando deixamos de lutar contra nós mesmas. E talvez esse seja um dos maiores presentes que podes oferecer a ti própria. Respira novamente e permite que a tua atenção vá pousando nas minhas palavras, como quem se senta tranquilamente ao lado de alguém em quem confia. E hoje eu quero conversar contigo sobre uma pergunta que escuto muitas vezes. Talvez seja até uma das perguntas que mais acompanho no meu trabalho. Porque é que continuo tão cansada, mesmo quando descanso? É uma pergunta que quase sempre ela vem acompanhada de culpa. Porque muitas mulheres dizem-me: mas eu até dormi, eu até fui de férias, eu até parei um pouco e mesmo assim continuo cansada. E talvez tu também já tenhas sentido isso. Talvez tenhas esperado ansiosamente pelas férias, pelos dias mais longos, por um fim de semana, por uma pausa, acreditando que finalmente ias descansar. Mas quando esse momento chegou, descobriste que havia um cansaço que continuava lá. E isso pode ser muito frustrante, porque começamos a acreditar que há alguma coisa errada connosco, que talvez estejamos a exagerar, talvez sejamos demasiado sensíveis ou simplesmente que devíamos conseguir lidar melhor com a vida. Mas deixa-me dizer-te uma coisa muito importante. Com muito carinho, com muito respeito,
e sem qualquer intenção de te convencer de nada. Talvez o teu problema nunca tenha sido falta de descanso. Talvez o teu corpo tenha aprendido a viver de uma forma em que descansar deixou de ser suficiente. Eu tenho acompanhado muitas mulheres ao longo destes últimos anos, mulheres diferentes, com histórias diferentes, com profissões diferentes, com famílias diferentes, mas existe algo que as une de uma forma muito silenciosa. Quase todas aprenderam muito cedo a ser fortes, a resolver, a cuidar, a aguentar, a não dar trabalho, a não incomodar, a continuar, mesmo quando estavam cansadas. E o mais curioso é que, ao fim de muitos anos, isso deixa de parecer um esforço, passa simplesmente a parecer a forma normal de viver. E talvez também te aconteça, talvez também acordes de manhã e antes mesmo de perceberes como te sentes, já estejas a pensar em tudo aquilo que tens para fazer. No pequeno almoço, nas mensagens, no trabalho, nos filhos, na roupa para lavar, nas compras para fazer, naquela chamada que ainda tens de fazer, ou mesmo naquela pessoa a quem tens de responder. E sem perceberes, o teu dia já começou. Mas houve uma pergunta que nunca apareceu. Como eu me sinto hoje? E é curioso, porque fazemos esta pergunta às pessoas de quem gostamos. Perguntamos aos filhos, ao companheiro, à amiga, à mãe, mas raramente a fazemos a nós. E talvez seja exatamente por isto que tantas mulheres vivem anos inteiros sem perceber que estão emocionalmente exaustas, porque aprenderam a funcionar cansadas. E quando uma coisa se repete durante muito tempo, o cérebro começa a acreditar que é normal. Mas sabes, há uma diferença muito grande entre estar cansada e viver em estado de alerta. E muitas mulheres confundem uma coisa com a outra. Porque quando vivemos durante demasiado tempo em alerta, o corpo habitua-se. Como alguém que vive ao lado de uma estrada muito movimentada, com muitos barulhos dos carros, nos primeiros dias, nós ouvimos todos aqueles carros, mas com o tempo deixamos de reparar naquele ruído. Mas o ruído, ele continua lá. Mas como que de alguma forma ele já faz parte da paisagem. E com o corpo acontece exatamente o mesmo. Talvez ele esteja há tanto tempo em tensão que já nem consigas imaginar como seria viver de outra forma. E é precisamente por isso que descansar às vezes um fim de semana ou mesmo dormir mais algumas horas nem sempre resolve. Porque o corpo pode estar deitado, mas o sistema, ele continua acordado. Pode de facto haver silêncio à tua volta, mas por dentro ainda existe alguém a vigiar. Alguém que acredita que não pode baixar a guarda, que precisa de antecipar, que precisa de controlar, que precisa de resolver, prevenir, porque em algum momento da vida foi isso que o ajudou a sentir-se seguro. E quero que saibas uma coisa muito importante.
esse mecanismo, ele não apareceu para te prejudicar, muito pelo contrário. Ele apareceu para te proteger, talvez numa altura em que precisaste de crescer depressa, ou talvez numa altura em que sentiste que não podias falhar, ou mesmo talvez quando aprendestes que era mais seguro cuidar dos outros do que mostrar aquilo que sentias. Ou mesmo talvez quando acreditastes que ser forte era a única forma de seres amada. Eu não sei qual é a tua história. Cada mulher chega aqui com a sua própria história. Mas há uma coisa que eu tenho aprendido, sessão após sessão, processo após processo. O corpo, ele nunca faz nada contra nós. O corpo faz sempre o melhor que sabe, com aquilo que aprendeu. E talvez hoje não seja o dia para lutares contra esse corpo cansado. Talvez seja apenas o dia para começares a compreendê-lo. E eu quero contar-te uma pequena história. Não sei se vais sentir que fala de ti, mas se em algum momento te reconheceres nela, não julgues essa parte de ti, apenas escuta. Imagina agora uma mulher, ela acorda cedo, antes mesmo de abrir completamente os olhos, já está a pensar no dia. Ela levanta-se, prepara tudo, organiza, resolve, cuida, sorri, ela cumpre. E para quem a vê de fora, parece que consegue dar conta de tudo. Ela é responsável, ela é forte, é aquela pessoa em quem toda a gente confia, mas ninguém vê que ao final do dia, quando finalmente a casa fica mais silenciosa, ela se senta por um instante e sente um vazio que não sabe explicar. Não aconteceu nada de extraordinário, o dia correu bem e até houve momentos bonitos, mas ainda assim há uma sensação estranha, como se estivesse cansada de um lugar que nem ela consegue nomear. E talvez tu já tenhas sentido isto, ou talvez até já te tenhas perguntado: porque é que eu me sinto assim, se até correu bem o meu dia? Sabes, há um cansaço que nasce do excesso de tarefas, mas existe outro que nasce do excesso de presença nos problemas dos outros e da ausência de presença em nós. E esse é muito mais silencioso. Há algum tempo, numa sessão, uma mulher disse-me uma frase que eu nunca esqueci. Ela olhou para mim e disse-me: eu sinto que vivo sempre preparada para alguma coisa. E eu achei aquela frase profundamente bonita, porque ela não disse que vivia ansiosa. Ela nem me disse que vivia triste. Ela disse apenas: eu estou sempre preparada. Preparada para resolver, preparada para evitar conflitos, preparada para antecipar o que pode correr mal, preparada para não falhar, preparada para cuidar de toda a gente. E naquele momento eu pensei: quantas mulheres vivem exatamente assim? Talvez até tu, sem perceberes, porque quando vivemos muitos anos desta forma, deixamos-lhe de chamar a alerta. Chamamos-lhe responsabilidade, chamamos-lhe maturidade, chamamos-lhe personalidade, mas talvez não seja quem tu és. Talvez seja apenas a forma como aprendestes a sobreviver. E há uma pergunta que eu gosto muito de fazer
É uma pergunta simples, mas que muitas vezes ela abre portas muito profundas. E a pergunta é esta: quem serias tu se já não precisasses de estar sempre preparada? E não me responda já. Deixa apenas que essa pergunta encontre um lugar dentro de ti. Porque às vezes as perguntas importantes, elas não precisam de respostas imediatas. Elas precisam apenas de tempo, de espaço. E agora quero convidar-te ainda a imaginar uma outra imagem. Imagina uma árvore muito antiga, daquelas que já atravessaram muitas estações, muitos invernos, muito vento, muita chuva durante anos. Essa árvore, ela aprendeu a resistir. As raízes ficaram fortes, o tronco endureceu. E isso foi muito importante. Foi importante. Foi isso que lhe permitiu continuar viva. Mas imagina agora que a tempestade passou, que o céu está limpo, o sol voltou e ainda assim a árvore continua completamente rígida, como se o vento ainda estivesse ali, como se continuasse a defender-se de algo que já passou. E talvez o nosso corpo seja um pouco assim. Ele aprendeu a proteger-se e faz isso tão bem que continua a proteger-nos, mesmo quando já não existe perigo. Não porque esteja errado, mas porque ainda não percebeu que o tempo mudou. Sabes qual é a boa notícia? O corpo também aprende segurança. Da mesma forma que aprendeu a viver em alerta, não de um dia para o outro, mas pouco a pouco, passo a passo, experiência após experiência, respiração após respiração, momento após momento. É exatamente por isso que gosto tanto de te dizer que o subconsciente não precisa de força. Precisa de experiências novas, porque uma experiência sentida vale muito mais do que 100 explicações. E talvez durante estes minutos o teu corpo esteja precisamente a viver aqui agora uma pequena experiência diferente. Talvez pela primeira vez hoje ninguém te esteja a pedir nada. Não tens de responder, não tens de decidir, não tens de cuidar, não tens de resolver, só tens de estar. E acredita, isso é muito mais transformador do que parece. E daqui a pouco eu vou convidar-te a fazer uma pequena viagem interior. Não precisas saber meditar, não precisas de saber fazer hipnose, não precisas de fazer nada bem. Só precisas permitir-te imaginar. Porque o subconsciente, ele comunica muito através de imagens, de símbolos, de sensações. E talvez exista aí uma parte tua que já está pronta para pousar um pouco do peso que tem carregado, sem pressa, sem esforço, ao teu ritmo. E respira profundamente e deixa o ar sair lentamente. Isso mesmo. Mais uma vez. Muito devagar.
como se cada expiração dissesse ao teu corpo: agora podes abrandar um bocadinho. Isso mesmo. E agora, se te for confortável, permite que os teus olhos se fechem lentamente. Não porque tenhas de fazer alguma coisa, mas porque apenas quando fechamos os olhos fica um pouco mais fácil escutar aquilo que acontece dentro de nós. E respira devagar, sem força, sem tentar respirar melhor. Só acompanha o movimento natural do teu corpo. Isso mesmo. Muito bem. E enquanto respiras, repara que o teu corpo, ele já sabe exatamente o que fazer. Tu não precisas dizer ao teu coração para bater. Tu não precisas dizer aos pulmões para respirarem. Existe dentro de ti uma inteligência muito profunda que trabalha em silêncio desde o primeiro dia da tua vida. E talvez hoje possas começar a confiar um pouco mais nela. E a cada expiração, permite que os teus ombros desçam apenas 1 milímetro, não mais, só o suficiente para o corpo perceber que não precisa de sustentar tudo ao mesmo tempo. Isso, muito bem. Respira outra vez e deixa o ar sair lentamente, como se estivesses a libertar não apenas o ar, mas também um pouco de tensão que foste acumulando ao longo dos dias. Isso. E agora imagina que estás a caminhar e não sabes exatamente onde, só sabes que o caminho é tranquilo. À tua volta existe a natureza, talvez árvores, talvez um campo aberto, talvez o som de um rio ao longe. Não importa muito, o lugar certo será sempre aquele que o teu subconsciente escolher. E vais caminhando devagar, sem destino, sem pressa, sem precisar chegar primeiro. Porque hoje, pela primeira vez em muito tempo, não existe nada para cumprir. Só existe este caminho. E tu, à medida que caminhas, vais sentindo o chão debaixo dos pés, seguro, firme, como se a própria terra te lembrasse que não precisas carregar tudo sozinha, que também podes ser sustentada. E mais à frente, avistas um banco de madeira, muito simples, debaixo de uma árvore grande, e alguma coisa dentro de ti convida-te a sentar
E quando te sentas, acontece algo curioso. Percebes pela primeira vez o peso que estavas a carregar. Não porque ele tenha aumentado, mas porque finalmente parastes. E só quando paramos conseguimos sentir o peso que já existia. E respira, sem pressa. E agora olha ao teu lado e repara que existe uma mochila. E talvez nunca a tenhas visto, mas sabes imediatamente que ela é tua. É uma mochila bonita, resistente, mas muito pesada. E sabes porquê? Porque durante muitos anos foste colocando lá dentro pequenas pedras. Cada pedra representa um momento da tua vida, uma responsabilidade, uma preocupação, uma exigência, uma tristeza que ficou por chorar, uma palavra que nunca dissestes, uma emoção que escondestes, uma vez em que escolhestes os outros antes de ti, e outra vez em que dissestes: eu aguento. Outra vez em que respondestes: está tudo bem, mesmo quando não estava. E sem abrir a mochila, apenas coloca as mãos sobre ela, sente-lhe o peso e pergunta-lhe em silêncio: há quanto tempo eu te carrego? E não procures uma resposta racional. Talvez venha uma imagem, uma sensação, uma memória, ou talvez apenas um silêncio. Tudo está certo. E agora eu quero convidar-te a fazer algo muito simples. Imagina que colocas essa mochila cuidadosamente no chão. Não a estás a abandonar, não a estás a rejeitar, só a estás a pousar durante alguns minutos. Porque até quem caminhou muito merece descansar. E quando a mochila toca ao chão, observa o teu corpo. Talvez a respiração fique um pouco mais ampla, talvez os ombros mudem ligeiramente, talvez não sintas nada, e está tudo bem. O importante não é sentir alguma coisa, é permitir-te. É permitires que o teu corpo viva uma experiência diferente. Uma experiência onde, por alguns instantes, não precisas carregar tudo. Isso. E agora olha novamente para a tua frente e reparas que alguém se aproxima. Caminha lentamente, com serenidade, sem pressa. E à medida que essa figura se aproxima, vais percebendo uma coisa muito bonita. Essa figura és tu, mas não exatamente a mulher que és hoje. É uma versão tua, que vive em paz, não porque a vida seja perfeita, mas porque já não vive constantemente em guerra consigo.
E ela aproxima-se e senta-se ao teu lado e sorri. Não com um sorriso de quem sabe mais, mas de quem simplesmente te reconhece. Como quem diz: finalmente chegastes. E durante alguns instantes ficam aí, apenas sentadas, sem precisar conversar, porque há encontros que acontecem para além das palavras. Até que essa mulher, ela olha para ti e pergunta muito suavemente: posso fazer-te uma pergunta? E respira e permite que ela fale. E ela pergunta: quem te convenceu de que tinhas de carregar tudo sozinha? E não procures responder, só sente. Talvez essa pergunta encontre um lugar muito profundo dentro de ti. E talvez, pela primeira vez, percebas que nunca foste criada para viver permanentemente em esforço. Que a tua força foi importante, mas não precisa de ser a tua identidade. E essa mulher continua ao teu lado e ela estende lentamente a mão, não para te levar para outro lugar, mas apenas para te lembrar que não estás sozinha. E talvez nunca tenhas estado. E respira profundamente. Muito devagar e deixa que essa sensação de presença, de apoio, de segurança comece lentamente a ocupar o espaço onde antes existia apenas tensão, sem esforço, como a água que aos poucos preenche um lago tranquilo. E enquanto permaneces aí, permite que uma última pergunta surja dentro de ti. Uma pergunta que não precisa de resposta hoje, apenas de espaço. Como seria a minha vida se eu já não precisasse de provar o meu valor todos os dias? E não respondas. Guarda apenas essa pergunta no teu coração. Porque há algumas respostas, elas precisam primeiro de ser vividas. E permanece aí durante mais alguns instantes, sem pressa de regressar. Porque talvez já há muito tempo não te permitisses simplesmente estar. E enquanto respiras, quero que observes uma coisa. A mochila continua ali, no chão. Ela não desapareceu. A tua história também não desapareceu. As responsabilidades continuam a existir.
As pessoas que amas continuam a precisar de ti. A tua vida continua. Mas há uma diferença. Agora sabes que não precisas de carregar tudo da mesma forma. E talvez essa seja uma das maiores aprendizagens da vida. Nem sempre conseguimos mudar imediatamente aquilo que vivemos, mas podemos começar a mudar a forma como caminhamos. E olha novamente para a mulher que continua sentada ao teu lado, aquela versão tua, que vive com mais paz, mais leveza, mais verdade, mais presença. Ela sorri novamente e diz apenas uma frase muito simples, mas talvez a frase que precisavas de ouvir hoje. Não tens de continuar a provar que mereces descansar. Deixa estas palavras encontrarem um lugar dentro de ti, sem as discutir, sem tentares acreditar nelas. Apenas deixa que existam, porque o subconsciente ele não muda através da força, muda através da repetição de experiências diferentes. E talvez estes minutos tenham sido precisamente isso, uma experiência diferente. E respira profundamente e enquanto inspiras, imagina que acolhes toda a serenidade deste lugar. E enquanto expiras, imagina que libertas apenas um pouco da necessidade constante de controlar tudo. Isso mesmo. Mais uma vez. Inspira, acolhendo calma. E expira, libertando o peso. Mais uma vez, muito devagar. Agora quero convidar-te a imaginar que voltas a colocar a mochila às costas. Mas já algo mudou. Ela continua a conter a tua história. Continua a representar o caminho que percorrestes. Mas já não pesa da mesma forma, porque deixastes de acreditar que tens de a carregar sozinha. E talvez algumas das pedras já nem façam sentido continuar aí. Talvez ainda não saibas quais. E não faz mal. Hoje não precisas de resolver tudo. Hoje bastou perceberes que existe outra forma de caminhar. E daqui a pouco vais abrir os teus olhos e talvez o mundo continue exatamente igual, mas talvez tu regresses um pouco diferente, talvez mais consciente da tua respiração, talvez mais consciente do teu corpo, talvez mais consciente das vezes em que voltas automaticamente ao modo de sobrevivência. E quando isso acontecer, não te julgues, não penses, lá estou eu outra vez. Sorri com ternura e lembra-te apenas desta caminhada, deste banco, desta árvore, desta mulher que encontrastes, porque ela continua contigo sempre, mesmo quando te esqueces. E
E ao longo desta semana, eu não te proponho grandes mudanças. Não quero que tentes transformar toda a tua vida, nem que procures fazer tudo diferente. Só quero convidar-te a observar. Sempre que sentires o corpo tenso, pergunta-lhe com delicadeza: do que estás a tentar proteger-me neste momento? E depois escuta, sem responder logo, sem corrigir, sem lutar, só escuta. E talvez te surpreendas com aquilo que começa lentamente a surgir, porque muitas vezes o corpo não precisa que o calemos, precisa apenas que alguém o ouça. E antes de terminarmos, eu quero dizer-te uma coisa. Hoje escolhestes oferecer-te este tempo. E talvez isso te pareça pouco. Mas não é. No meio de tantos dias vividos em função de tudo e de todos, hoje escolhestes parar, respirar, escutar-te. E isto merece ser reconhecido. Obrigada pela confiança. Obrigada por permitires que eu caminhe contigo durante estes minutos. Nunca tomo essa confiança como garantida e desejo-te profundamente que, quando e sempre que regressares a este espaço, o sintas como um lugar seguro, um lugar onde não precisas de provar nada, onde não precisas de ser perfeita, onde não precisas de saber todas as respostas, apenas existir. E se este sussurro encontrou alguma coisa dentro de ti, talvez sintas vontade de continuar esta caminhada. Todas as semanas partilha um novo sussurro, um novo encontro, uma nova experiência. Por isso, se sentires que este espaço te faz bem, eu convido-te a subscreveres o canal, a ativar as notificações, não apenas para receberes um aviso de um novo episódio, mas para continuares a reservar este tempo para ti. Porque acredito que a transformação não acontece de uma só vez. Acontece quando regressamos a nós, vez após vez. E se, enquanto escutavas, o rosto de alguma mulher apareceu no teu coração, uma amiga, uma irmã, uma mãe, ou mesmo uma colega, ou até simplesmente alguém que tu sabes que anda demasiado cansada, partilha este sussurro com ela também. Nunca sabemos quando um momento de verdadeira escuta pode ser exatamente aquilo que alguém precisava para voltar a respirar. Os sussurros, eles nasceram para abrir portas, para despertar perguntas, para criar pequenas experiências de reencontro. Mas há momentos em que percebemos que algumas histórias, elas merecem mais tempo, mais profundidade, mais presença, mais acompanhamento. E se em algum momento sentires que chegou esse tempo para ti, será para mim uma honra acompanhar-te individualmente. Na descrição deste episódio encontras todas as informações sobre o meu trabalho. E quando te fizer sentido, eu estarei aqui para caminhar contigo ao teu ritmo, sem pressa, sem exigência. E antes de terminarmos, eu quero deixar-te aqui apenas uma última pergunta. E não respondas agora. Leva-a contigo durante esta semana. O que mudou em mim durante estes minutos? Percebe? Talvez a resposta apareça amanhã, ou talvez daqui a alguns dias, ou talvez comece simplesmente a revelar-se
nas pequenas escolhas que fizeres. Confia. O teu subconsciente, ele trabalha muitas vezes em silêncio e as mudanças mais profundas raramente fazem barulho. O meu nome é Manuela Flora e eu estarei aqui todas as semanas para te recordar uma verdade muito simples. Tu não vieste ao mundo apenas para sobreviver. Vieste também para sentir, para descansar, para viver, para habitar a tua própria vida. Até ao nosso próximo sussurro. E até lá, permite